Está começando Momento de Virada, com Edson Júnior e Elisa. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast do nosso canal. Momento de Virada. E hoje nós vamos debater sobre um assunto muito importante, muito polêmico, porque muita gente tem muito medo desse tema. Tem muito tabu também, né? Isso. E se vocês possuem dúvidas a respeito disso, fiquem até o final, vocês vão gostar bastante sobre Eu acho isso. importante vocês ficarem até o final, porque talvez depois desse vídeo seja esse momento de virada. Exato. Então vamos prestar atenção e ficar até o final. Exato. Comigo, né? Eu sou uma das apresentadoras, Elisa Gramacho. Edson Júnior. E o nosso querido Gabriel Sapucaia. Exato, que está sendo entrevistado hoje, que veio aqui para debater sobre esse tema, que é o mundo dos investimentos, né? Então, o que a gente pode aprender sobre isso, né? O que você pode aprender para conseguir guardar o seu dinheiro de uma forma que seja proveitosa para você e não faça você perder dinheiro. Gabi, por gentileza, fale um pouquinho sobre você. Tá bom. Bom, meu nome, né, como vocês já sabem, é Gabriel Sapucaia. Sou formado em técnico em biotecnologia e atualmente estou fazendo faculdade de engenharia da computação. Sou um entusiasta nessa área de investimentos, conheci desde novo. Acabei, né, conhecendo justamente por conta da situação da minha família. A minha família em si, né, é da classe social mais baixa. Ou seja, ele já sabe, tem aquela dificuldade com o dinheiro. Sim. Tem muito medo de investir, não entende a fundo. Bolsa de valores para eles, meu Deus, né? Coisa de rico, como assim? Eu não vou nem tocar. É tigrinho. É um fantasma, tem que estar bem longe. Vamos tentar já, mas é o joguinho. O joguinho que você não é isso, a gente não vai debater sobre isso, a gente vai debater Exatamente. investimento positivo, investimento que gera um retorno real para você a longo prazo. E não para casa de aposta, mas Exato, né? Importante, vamos usar esse dinheiro de uma forma construtiva. Sim. Então, Gabi, conta pra gente quais foram os... Qual foi o start, na verdade? olha, eu sou filho, né, de mãe solteira, ou seja, ela lutou muito para criar tanto ele quanto meus irmãos sozinha, tinha uma ajuda, mas não era uma ajuda como se eu tivesse uma outra pessoa ali, para dividir todas as obrigações com ela. E nesse momento eu via que ela passava muita dificuldade com a questão do dinheiro. E é uma realidade de muitas mães brasileiras, né? Como qualquer um que estiver assistindo vai saber do que eu estou falando, que muitas das vezes tem na mente das pessoas, né, que têm essa obrigação de criar filho sozinho, elas acham que estão em um certo jogo. Ah não, eu vou pegar o dinheiro aqui para pagar uma outra conta que deveria ser para essa aqui. Sim. Mas aí eu vou fazer um jogo, aí vai dar certo no final, vou pagar E com acaba juros. acumulando dívidas, né? Aí pega empréstimo. Tem algumas pessoas que vão até mais além, pegar dinheiro emprestado com agiota. Que é um perigo gigantesco, um Segurando, absurdo. Minha mãe já aconteceu isso. O bom é que pelo menos ela teve um certo juízo, né? De pegar o dinheiro pouco. Ou seja, não era um dinheiro, sei lá, 5, 10, 15 mil. Não, era um dinheiro ali que ela sabia que daria para pagar. E o engraçado disso é que o agiota, né? Parou de emprestar dinheiro para ela. Não era lucrativo. Então, esse foi o start. Foi. Interessante. E... Foi aí que você decidiu ter o seu momento de virada. Exatamente. Eu não me via satisfeito com aquilo. Eu sempre precisava de familiares para ajudar em alguma coisa, né? Em sentido financeiro, até mesmo de alimento. E eu pensava comigo mesmo, poxa, será que não tem uma forma de eu conseguir o dinheiro e através de... Na época eu não conhecia o investimento, né? Sim. Ou através de algum método mesmo específico para eu não perder tanto dinheiro, para não ficar nesse ciclo. Um ciclo vicioso, né? E ao contrário do que muita gente pensa, investimento demanda um tempo, um prazo, então você escolheu algo com cautela, que é o que realmente tem que ser aplicado, que é o investimento, mas a maioria dos brasileiros não quer, porque a gente é intermediatista, a gente quer ir jogar na casa de aposta, porque acha que aquilo ali vai trazer o futuro amanhã, na virada do ano, quando eu vou ganhar aquele bolão ali, daquele negócio que é de 1 a 1 milhão para ganhar. Olha, eu não vou muito longe não, até na área de investimentos mesmo, tem uma parte chamada day trade.
Que é justamente isso, de você ganhar dinheiro rápido. Só que aí eu vou... Os riscos. O risco é altíssimo. Eu vou me especificar mais dele, né? Mais à frente. Certo. Mas justamente é isso, o brasileiro ele não tem paciência. Sim. Eu acredito que também seja uma dificuldade da nossa geração, né? É que a gente vive um mundo muito acelerado, né? Sim. As pessoas estão acostumadas. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente é acostumado a ter aquilo, qualquer coisa, qualquer informação ali, em questão de segundos. Então, a gente habitua a nossa mente para desejar algo. E eu acho que a rede social acaba também trazendo aquela questão de viver de aparência. Então, se você não tem um iPhone, se você não tem isso, se você não tem Você aquilo, tem que correr atrás, mesmo que seja... Você não é ninguém aí, então você tem que fazer parcelas, cartões, dividir, entrar em financiamentos para Inclusive, tentar... literalmente existe um financiamento para o iPhone, o que eu não Sim. tenho ideia. Existe Existe aluguel aluguel. também, né? Enfim. Dando um adendo que, tipo assim, se você está na área de redes sociais, se você trabalha como blogueiro, e aí você realmente precisa de um aparelho melhor, a gente aqui não está indo especificamente nessas pessoas. A gente é daquelas pessoas que tá por status. Eu preciso trocar, o iPhone trocou 2016, o 16, agora o 17, aí você tem que trocar com aquela ânsia, porque todo mundo vai comprar, porque o Dua Lipa comprou. Não, aí é complicado. E voltando um pouquinho sobre essa questão de tempo, tem um exemplo bastante útil que eu uso no dia a dia, né? Que, por exemplo, antigamente não existia YouTube. Para você assistir um filme ou até uma novela, você tinha que assistir na televisão. Só que depois do filme aconteceu o quê? Que tinha aquela pausa. Os comerciais. Os comerciais. E o comercial demorava quanto tempo? Demorava muito, era 5 minutos, 7 minutos. Às vezes eu já peguei filmes de 10 minutos de comercial. Caramba, Pronto. Agora volta aqui de Não novo. passei essa raiva. Acho que eu também já passei por isso. Mas volta aqui agora pro YouTube. O YouTube tem normalmente hoje em dia 2 propagandas. Mas você consegue pular essa propaganda em 5 segundos. Mas quando, por exemplo, aparece aquele botão lá que tem um retrocedendo, né? 5, 4, 3, a gente não fica ansioso porque Nossa, já fica logo nesse... aí a gente pula. Aí vem outra propaganda. A gente, qual é a nossa reação em relação a isso? Frustração, né? Então, tipo assim, a gente tá vivendo em um mundo muito dinâmico, como você falou, por conta das redes sociais, por conta também da tecnologia. A nossa tecnologia de forma dinâmica, a internet mesmo, antigamente era uma internet de escada. Então, para você fazer qualquer tipo de operação dentro dessa internet, demorava muito tempo. Exatamente. Hoje não, é tudo dinâmico, tem internet de 1 GB, muitas empresas mesmo usam, então esse start, né, que dificulta para a gente querer construir algo a longo prazo, né? Muita gente acaba entrando em financiamentos com juros absurdos de casas, de apartamentos, porque acreditam que juntar um dinheiro de uma forma consciente, por exemplo, para o investimento, é algo que vai demorar demais. E aí, por demorar demais, prefere passar 50 anos pagando algo que poderia ser metade do preço, por exemplo. E aí, adentrando nisso daí, vou trazer um ponto bastante interessante, que é a corrida dos ratos. Que muitos brasileiros passam por isso. Que é o quê? A pessoa trabalha, ganha, gasta. Poxa, não tem mais dinheiro. Trabalha mais, para gastar mais, para trabalhar mais. E por aí vai continuando esse ciclo de forma infinita. Sim. Mas conta pra gente, Gabriel, como você conheceu o investimento? Olha, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, por exemplo, para eu fazer qualquer coisa, eu preciso muito. Por exemplo, eu gravo para um celular. Eu não vou demorar ali 1 minuto, 5 minutos. Não, eu vou demorar 1 semana. Porque eu quero comprar o melhor dentro da minha realidade. O que tem um maior custo-benefício. Exatamente. Isso é importante. O investimento foi a mesma coisa. Eu vi, na verdade foi me apresentado, né, através do YouTube, alguns canais de investimento na época. E eu me perguntei, poxa, que negócio interessante. Para assistir. Aí assisti 1, assisti 2, assisti 3. Foi se apaixonando. Foi me apaixonando. Pelos números. Não só pelos números, mas na verdade um ponto bastante interessante desse mundo do investimento não é você só investir. Investir é o básico, investir é a consequência. Na verdade, o que você ganha é educação financeira. Educação financeira que os brasileiros não têm, infelizmente. Que deveria, pra mim, eu acho que deveria ser uma matéria de escola. Hoje em dia tem um canal muito famoso com um rapaz chamado, acho que é Breno Berrucho, alguma coisa assim. Eu sei quem é. E ele está inserindo nas escolas
uma matéria de finanças. E isso está sendo aplicado nas escolas particulares, ele vende esse curso, e só que assim, ele está tentando fazer com que amplie mais para que vá para as escolas públicas, porque é algo muito importante e interessante, porque a gente aprende tanta coisa na escola que às vezes a gente não vai aplicar no dia a dia, e o que a gente mais precisa aprender, que é sobre finanças. Consciente, né, de utilizar o dinheiro. É, porque o dinheiro, ele é importante e ele é essencial, infelizmente ou felizmente, a gente tem que lidar com o dinheiro todos os dias. E a gente lida todos os dias com algo que a gente não sabe. É a nossa ferramenta, né? Olha, na verdade, assim, essa questão de escola é um pouco complicada. Porque, como você falou, deveria ter matérias importantes e não tem. Investimentos em uma dela, noção de leis. Vem cá, hoje em dia, se eu perguntar para uma pessoa que está fazendo um ensino médio sobre alguma lei do consumidor, será que ela vai saber me responder? Não. Aquela que a pessoa que não olha por fora, que e muita gente é lesada por conta disso, porque não tem noção nenhuma. Mas não é à toa, né? Uma pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa fácil de manipular. Como você falou, é lesada. É verdade. E aí que a gente entra naquelas pessoas que entram em casa de apostas, pessoas que fazem alguns jogos financeiros, né? Na intenção de conseguir um valor ali rápido, mas a longo prazo tem um retorno bem negativo. Mas quando você começou com o investimento, que você deu aquele start, que você estudou, que você conheceu, o que foi que você percebeu assim que faltava reconhecimento, aquele primeiro erro, aquele primeiro acerto, aquela primeira mudança de perspectiva? Olha, na época, eu tive esse benefício mesmo, né, sendo filho de mãe solteira, o benefício do colégio particular. Não foi nos meus primeiros períodos, mas a partir do 8º ano, eu entrei num colégio muito bom. Pode falar o nome? Ou... Não. Mas é um colégio muito bom. Não vamos fazer propaganda gratuita. Não. Onde me ajudou a ter senso crítico, a entender o mundo, mas de uma forma profunda e não só aquela máscara, né? Que a gente foi uma bolsa, né? E isso. No início não, mas depois eu consegui uma bolsa. E a partir desse colégio, eu conheci também o mundo da iniciação científica, que é o que me fez também virar técnico em biotecnologia. Naquele período, eu consegui fazer a prova, passei, e depois teve outra prova para a pessoa ganhar uma bolsa. Na época era uma bolsa de R$100. Então era mais ou menos 14 vagas para a pessoa passar. Caramba. Eu passei no último, no 14º, ali. Mas tava nessa E a partir desses R$100 eu pensava comigo mesmo, poxa, eu estou estudando aqui educação financeira, estou estudando sobre investimentos. Em vez de eu pegar o dinheiro, o meu professor falava assim, né? Olha, você tem esses R$100 aqui, já precisa levar a namorada para tomar um sorvete. Naquele período ali, era pandemia, não tinha muito para onde levar, né? Mas eu pensava comigo. Tinha namorada? Não. É outra coisa importante. Mas, voltando, naquele período ali, eu via que eu tinha aquele dinheiro, mesmo sendo pouco, eu pensava comigo. Tem um conceito no investimento que se chama aportar. Sim. Aportar é basicamente investir todo mês. Mesmo que seja R$10, mesmo que seja R$50, independente do valor. Entra naquele conceito de pouco em pouco, a galinha enche o papo. Isso. E isso é importante falar, porque as pessoas acham que eu vou esperar meu 13º sair para começar a investir. Eu vou esperar minha rescisão sair para começar a investir. Ninguém Gente, investe. Sempre você pode começar dos R$20, dos R$10, dos R$30, dos R$50. O valor que você tiver. Uma estratégia que eu utilizava. Tem ações que realmente, na verdade não é tanta ação, a ação tem valor diversificado. Tem ação de R$10, tem ação de R$5 que são boas. É só você saber estudar ela, que eu também vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas fundo imobiliário, que também é um outro investimento. É o que eu mais gosto. Maravilhoso. Ele, realmente, o valor dele é um pouco maior. A partir de 100, 150. Só tem um que é bom, que é R$10, mas é só um. Sim. Mas eu fazia o que naquele período? Pegava o dinheiro, colocava na poupança, que não é um bom investimento, mas era só para juntar o dinheiro ali rápido. Hoje em dia tem um CDI que é bem melhor que CDB, na verdade, que é bem melhor do que colocar na a poupança. Rende o dobro da poupança. Rende muito mais. Tem algumas que rende 110, 115, até 120. Isso, que é pré-fixado ali no CDI. Mas botando, pegava, botava aquele dinheiro lá.
E eu separava em porcentagem. Por exemplo, 30% é para ação, 30% é para o fundo imobiliário, 30% é para reserva de emergência. E quando eu alcançava esse valor, ia lá e aplicava no fundo imobiliário. Dava bastante certo. Gente, dando um adentro aqui para vocês, para quem ainda não sabe como é que funciona a reserva de emergência, se você quer investir, vamos dizer, em fundos imobiliários, qualquer tipo de investimento, antes disso vocês precisam, é importante vocês saberem que vocês precisam de uma reserva de emergência. Júnior, eu não sei como é que eu tenho uma reserva de emergência, eu não sei como começar. Nada menos é do que 30% do que você ganha durante 3 a 6 meses. Você precisa ter esse valor guardado para ser uma reserva de emergência. Então isso é muito importante, porque tem que ter investimento com consciência, até porque tem investimentos que o seu dinheiro fica preso, fica retido, e vamos dizer, o cachorro ficou doente, meu filho ficou doente, eu preciso de um dinheiro rápido, e bem, para você não tomar uma decisão precipitada, um empréstimo, uma agiota, ou algum cigano, algo do tipo, vamos ali para buscar naquela reserva que está disponível para você. Por exemplo, você separa 30% do seu salário para investimento, ou para a reserva de emergência e investimento. Aí você faz uma divisão certinha, você pode fazer um cálculo, você pode colocar 10%, 15%, até a necessidade que você achar que não vai te apertar tanto. Sim. Você separa a reserva de emergência para você ter aquele dinheiro ali para qualquer emergência, como eu já disse. Deixando claro, o gás acabou. É uma emergência? Não necessariamente. Não. Porque você consegue prever mais ou menos quando o gás vai acabar. Exatamente. Então você consegue, eu ganho pouco, eu não consigo dar R$100 no gás no mês. Mas você consegue pegar um valor, dividir aquele valor total pela quantidade de meses que você utiliza o gás. Exatamente. E todo mês ir juntando ele, através das caixinhas, por exemplo, do Nubank. Isso é muito importante. Exatamente, correto. Mas, não, quem estava falando é você agora. E aí o que acontece? 30% é interessante para quem é empresário, porque recebe aquele valor ali, né, utiliza justamente para o seu lucro líquido. Mas, por exemplo, quem é SLT? Recebe R$1.500. Não vai conseguir 30%. Mas aí qual é o outro cálculo que a gente pode fazer também? A reserva de emergência, ela serve justamente para, caso, por exemplo, poxa, eu perdi emprego, eu preciso viver da minha reserva de emergência. Sim. Então o que a gente faz? A gente pega aquele valor ali, que a gente gasta, o valor fixo, no caso. O que é valor fixo, Gabriel? Que a gente gasta durante o mês. Aluguel, luz, internet, Sim. São coisas essenciais. Tem coisas que não são essenciais, que também é um gasto? Tem. Uma roupa, uma saída. Um streaming. Exato. Esquece! Um aplicativo de streaming, de música, né? Eles são rendas conhecidas como rendas variáveis, né? Porque são coisas que, se tirarem da sua rotina, você não vai sentir uma necessidade extrema por elas. Não vai fazer falta a você de uma forma que atrapalhe a sua qualidade de vida. Sim. Verdade. E aí o que acontece? Quando você tem o seu salário, é interessante você dividir ele. É claro que essa regra que eu vou falar aqui não é uma regra fixa. Você pode ir ali flexibilizando ela de acordo com a sua realidade. Sim. Porque, né, cada um sabe onde a pé do sapato dói mais. Isso. Mas basicamente, né, para introduzir essa regra é o quê? 50% gastos fixos ou despesas fixas. 30% despesas variáveis. 20% investimento. Algumas pessoas diversificam isso aqui para 30%, mas aí, como eu falei, depende da realidade. Se você convive uma família, nessa família o valor financeiro que isso é muito... Isso é útil, na verdade. Porque o que eu vou falar um pouco, eu vou explicar um pouquinho. Mas se você tem uma família, um casal, por exemplo, vocês são um casal, marido e mulher, ou namorado, e vivem juntos, e os dois usufruem da casa, e os dois recebem salário, é muito interessante, já que existe um compromisso aqui entre os dois, uma junção, né, financeira, consciente, óbvio, para ter noção de gastos, de custos. O investimento você pode escolher também, fazer separado ou não, uma escolha sua, óbvio. Mas quando você junta o salário e aí você separa, você consegue separar e visualizar para onde está indo o seu dinheiro. Sim. 50% para aluguel, alimentação, eles não são os metade seu, metade meu, não. É aquele valor total ali
que vai ser liquidado, né? Exatamente. Vai ser separado. E aí vai ser específico 50% para aquelas coisas de necessidade básica da casa que os dois usufruem. Exatamente. Os 30% separado para os dois. Aí dos 30% para roupa, vocês podem remanejar, separar metade para cada, depende da relação de cada um. E os 20% para investimento. Ou seja, no valor total, os 20% agrega muito mais em 2 salários mínimos do que em um salário mínimo, por exemplo. É Né? verdade. E sobre essa questão, né? Poxa, eu posso organizar isso. Eu utilizo planilhas, né? Através de aplicativos. E pra mim é mais fácil, mas eu sei que tem pessoas que não vai ter essa facilidade. Exato. Mas eu posso também pegar um caderno aqui e dividir, fazer aluguel, X valor, luz, X valor. Com E aí, toda a tecnologia hoje em dia que vai estar fazendo a planilha manual. É isso. É melhor você É ver importante o que é mais fazer. fácil. É importante o planejamento, porque tudo isso aqui que a gente está falando não é só investimento, é educação financeira. Exatamente. E aí, voltando sobre a questão da reserva de emergência, eu sei que o meu valor do meu gasto fixo é 50%. Eu vou pegar esse valor, multiplicar por 3. Porque caso eu seja despedido amanhã, eu vou conseguir me assegurar durante 3 meses. Sim. Empresário pode fazer da forma como o Edson falou, desculpe, em dividir, né, ali por 30%, mas também ele pode ter outro método, porque são diversos métodos, né, que a pessoa utiliza e facilita de acordo com a realidade dela. Mas, em vez de ser 3 meses, coloca para 6 ou até 12 meses. Sim. Porque se acontecer qualquer coisa com a pandemia, eu tenho um ano guardado, sabe? Na realidade, o que acontece? Muita gente acredita que investimento é para quem tem dinheiro. Né? Muita gente tem uma dificuldade, uma mudança muito grande nisso. Só que, na verdade, quando você não investe, quando você escolhe, por exemplo, acha que é mais seguro guardar dinheiro um pouquinho, sabe? Você, na verdade, está perdendo dinheiro para a inflação. Né? Porque o dinheiro, ele vai perdendo o valor dele monetário com o passar dos anos. Isso mesmo. Então, Gabi, você pode explicar pra gente como é que você percebeu isso na prática? Olha, eu vou dar um exemplo interessante, né? A gente pode dizer que o nosso dinheiro, o nosso salário tão querido, tão amado, é uma bola bem grande. Só que nessa bola, aqui no cantinho, tem um furo bem pequeno. O bola vai sair de vez? Não. Não vai ser bem devagarzinho. E com o tempo, essa bola vai diminuindo. Sim. A inflação é justamente isso. Você, hoje em dia, né, tem um salário, provavelmente, talvez, um salário mínimo é R$ 1.512. Mas lá atrás era 700. Teve um período mesmo que eu levava R$2 para uma loja e conseguia comprar muita coisa. Hoje é R$2. Não vai. E é justamente por conta da valorização de produtos, valorização de mão de obra, tudo isso vai diminuindo o poder de compra da gente. Mas aí a gente tem que proteger nosso dinheiro. Juros também. Juros. Que a inflação, né, também é conhecida como IPCA, que é justamente a análise da subida de preço de cada produto, ou até mesmo de mão de obra, resumida em uma porcentagem. Por exemplo, subiu X% esse ano. Ou seja, eu sei que a inflação subiu X% esse ano e que meu dinheiro desvalorizou X%. E aí o que acontece? Tem muita gente que acha que pegar o dinheiro do salário ou qualquer outra coisa, de alguma outra fonte de renda, e botar embaixo do colchão, eu vou estar guardando dinheiro. Sim. Essa vai estar chegando. Verdade. Tem um exemplo mesmo que eu conheço, que a pessoa guardava dentro daquele ferro da cama, né? Isso, os pacotes de dinheiro ferro da cama. E o que é interessante, assim, eu acho que um exemplo um pouco leigo, assim, bem raso, mas para entender real, é que, assim, a gente não tem noção, por exemplo, a gente tem uma noção de mercado presente, né? Uma noção vaga de mercado daqui a 5 anos. Mas se a gente perceber, né, coisas que podem não acontecer, mas também pode acontecer, uma desvalorização real muito grande.
Se a gente pega outros países, aí não teve a desvalorização. Teve troca de moeda, inclusive no nosso país houve a troca de moeda. Eu lembro que na época do Cruzeiro, né, para o Real, Isso. eu conheci, meus parentes, na verdade, meus avós e bisavós, eles guardavam dinheiro na cama. Então foi muito dinheiro perdido, foi muito dinheiro jogado fora. Sim. Porque aquele dinheiro ali não tem mais valor nenhum. Exatamente. Monetário, não existe valor ali. Então, o risco de você guardar, acreditar que aquilo ali você está guardando e economizando, na realidade você só está perdendo dinheiro, porque sim, foi algo que a gente falou até no podcast anterior, que quando a gente pega R$10 nosso, muita gente hoje em dia usa a conta digital. Sim. E o dinheiro rende. Se você pega o seu salário mínimo e deixa naquela conta digital, ele rende 110, 115, A gente tá rendendo. e ele ganhou 5 centavos, ele ganhou 10 centavos, é a mesma coisa. Tipo assim, você não fez nada por aquele dinheiro. Ele tá ali, Você tava dormindo. Você estava dormindo quando aconteceu. É exatamente isso. Quando você bota para investir, você está pegando um lucro perante aquilo. Lógico que existe um estudo, é extremamente importante você estudar fundo sobre o investimento e escolher o que agrada a você, o que faz sentido na sua realidade financeira. E por tem isso a que questão também, né? Se você não está investindo esse dinheiro, alguém está investindo ele por você. E está ganhando em cima Exato, disso. e está ganhando em cima disso. Então é extremamente importante ter essa consciência de que o investimento ele não é algo de, sei lá, eu preciso ganhar 10 mil para poder fazer isso, eu preciso só quando eu tiver uma casa para poder fazer isso. Sabe? É algo que se você fizer hoje, mesmo que você receba R$2 de retorno, outra coisa interessante, pega esses R$2 e investe de novo. Esse já tem um exemplo disso, né? Vale muito mais a pena. Tal bola de neve. É justamente isso. É o conceito, né? Renda ativa e renda passiva. A renda ativa é quando você faz algo e em troca disso você recebe dinheiro. E a renda passiva é o que a Elisa falou. Você não vai fazer nada. Você vai estar descansando, vai estar até trabalhando em outra coisa e você vai estar recebendo esse dinheiro por fora. Então o que acontece? Obviamente, se você está trabalhando, você vai ganhar um dinheiro muito mais. Sim. Mas você teve um esforço. Você perdeu tempo naquilo, você investiu tempo naquilo. Sim. Outro detalhe, gente, olha só. Não é porque você está ansioso para fazer investimentos que você tem que chegar e se jogando de cara em, sei lá, uma criptomoeda, Não. sabe? Uma ação de grande porte, uma ação que você precisa investir para daqui a 3 meses. Não, tem que estudar antes. Começa do pequeno, começa do básico. Sim. Sabe? A gente precisa primeiro aprender a andar para depois correr. Exatamente. Se for possível, até engatear. Exatamente. Como o bebê faz, né? E essa questão da criptomoeda é interessante essa ter citada. Porque nos investimentos tem 3 pilares, que é a liquidez, a segurança ou o rendimento. Nenhum investimento vai ter esses 3 juntos. Ou você vai ter segurança e liquidez, mas não vai ter a rentabilidade tão grande. Ou você vai ter a segurança, a rentabilidade, mas a liquidez não vai ter tão rápido, né? Vou explicar um pouquinho aqui os termos, para vocês entenderem um pouquinho. Liquidez é a velocidade que você recebe aquele investimento. Ou seja, se eu apliquei em uma reserva fixa, pré-fixada, e ele fala comigo ali, ó, se você deixar esse dinheirinho aqui guardado, você vai receber daqui a 3 meses X valor. Eu sei a liquidez dele é de 3 meses. Rentabilidade é a porcentagem que você ganha, né, em cima daquele investimento, é a lucratividade, justamente. E a segurança, por si só, já fala, né? Sim. O risco ele é muito menor. Se ele é grande, se ele é pouco, e vai variando. Bom, nós agora vamos adentrar em como podemos escolher os nossos primeiros investimentos. É uma sequência de 3 passos, muito simples, muito didáticos. E o primeiro passo é entender o nosso perfil. Cada um possui um perfil. E ao longo do nosso progresso e conhecimento, esse perfil também pode mudar. Não é algo fixo. Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil mais conservador. Aquela pessoa ela não vai querer, mesmo que a longo prazo, fazer um investimento de alto risco. Então, ela pode se assegurar em investimentos mais seguros. Já tem aquele tipo de pessoa que ela já tem um perfil mais moderado, ela quer aprender mais, ela se arrisca um pouquinho mais, lógico, consciente, com estudo. E tem aquela pessoa mais arrojada,
logo julga que você vai chegar, ficar uma pessoa mais arrojada e vai logo de cara investir. Não. Começa com um perfil mais conservador e vai crescendo aos poucos. Se você sentir falta de segurança depois de um tempo, não se deixe levar por outros, não se deixe levar porque, eu não quero mais, não. Chegou a influência e disse, pra você agora ganhar 10 mil, tem que fazer tal coisa. Clique nesse link. Fica nesse link, exatamente. Feito mandar, fuja. fuja. Não, fuja das modinhas. Esse é um dos passos também, muito importante, fugirmos das modinhas. Porque, principalmente sem estudo, né? Principalmente se a gente não tem uma base, se a gente não entende a fundo o tipo de investimento, a forma como aquela pessoa está utilizando o dinheiro para investir, se realmente é um investimento. Então, são aquelas famosas promessas de retorno rápido. Fuja. Um terceiro ponto também é começar simples, tá? Vamos começar do básico. E aí a gente utiliza a reserva de emergência, o tesouro direto, o FIIs, o CDB. São inicialmente investimentos que vai te trazer uma segurança, que vai fazer você caminhar, que vai fazer você se sentir um pouco mais confortável, conhecer, enquanto estar conhecendo, né, sobre o mundo do investimento, para mais para frente, quem sabe, se você se sentir confortável, investir em algo mais profundo. Então, dito isso, Gabriel, se eu estivesse começando hoje, com pouco dinheiro guardado, qual seria a sua recomendação de primeiro passo? Com certeza receber de emergência. Gabriel, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento. Foi Precisando. muito boa essa Eu aprendi um conversa. pouquinho mais, porque esse aqui estava um pouco enferrujado aí, né, com as informações. Pois então, a gente aprendeu bastante. Então, muito obrigado. Para vocês, ouvintes, que assistiram até aqui também, muitíssimo obrigada. Tá bom? Obrigado. Deixe comentários a respeito do vídeo. Compartilhem. Dúvidas, compartilhe com os amigos, pessoas que precisam entender um pouco mais sobre investimento. Qualquer dúvida também, deixa nos comentários, que tanto o Gabriel quanto a gente pode auxiliar vocês. E entendo que vocês precisam manter a disciplina, passos pequenos, mas não deixe para trás. Faça o seu momento de virada ser hoje. E um passo de cada vez. Isso. E se você gostou do nosso podcast, siga a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, Sim. compartilha com os amigos, comenta e deixa sua opinião, tá bom? Tchau, Tá. tchau! Tchau, tchau.